Fala comigo, galera! Estamos juntos novamente dentro do CREF1 e mais uma vez trazendo duas referências. Para você que está acompanhando esse vídeo, a gente está no período das Olimpíadas de Paris. Como não trazer duas referências não nacionais, mas mundiais do nosso voleibol? É com imensa satisfação que eu apresento a vocês Nilton Padão e Ronaldo Chaves. Obrigado por terem aceito o convite. Eu tenho certeza absoluta que quem começou a assistir agora vai até o final, porque a gente vai falar de muita coisa, escola, vôlei, trajetória, e é uma satisfação imensa ter vocês aqui comigo. Eu passo a palavra a vocês para cumprimentar o pessoal de casa. Tá bom. Bom, gente, eu queria aqui, é uma honra ser convidado aqui pelo Conselho Regional de Educação Física, a Rogério Melo, que foi meu professor na Moacir Bastos, e tenho muito orgulho de estar aqui com vocês, apresentando todo o meu trabalho, toda a minha vida no esporte, no voleibol e na educação física. Já tem uma história aí com o Rogério antiga que a gente muito vai conhecer. Ronaldo? Muito prazer estar aqui também. Eu agradeço ao professor Rogério o convite da mesma forma. Na verdade, eu já conhecia o professor Rogério, nós somos amantes da Zona Oeste, do bairro de Bangu. Isso ele é mesmo. Com certeza. Eu sou amante da história do bairro, da Zona Oeste, de Realengo, Bangu. Eu sou cria de Realengo, digamos assim, né? Eu não nasci em Realengo, mas a partir do meu primeiro ano eu comecei a morar em Realengo, né? Quando eu ia fazer 1 ano de idade. E eu reconheci o Rogério novamente no aniversário de Bangu, de 350 anos no ano passado. Então, para mim foi uma surpresa, porque ele já me conhecia, eu conhecia, obviamente, né, pela referência que ele é na educação física no Rio de Janeiro, mas ele falou, Ronaldo, eu já te conheço. Eu falei, poxa, eu fiquei surpreso, né? É bacana isso, né? Demais, né? Muito bacana. Nós jogávamos vôlei ali no Largo de Bangu, né, do lado da igreja, e eu, caramba, a gente foi meio que, da mesma forma que eu fiz com o Niltinho aqui, antes de entrarmos no estúdio, a gente foi se relembrando, recordando. Revisitar é muito bom. Exatamente. E você falou uma coisa engraçada, que realmente, quando você conversa com o Rogério, cara, Bangu tem uma história linda. Nossa, ele foi jogador de vôlei também. E ele foi. O Rogério foi vôlei, ciclismo, de salão. Vamos voltar para cá. E que foi um prazer muito grande, que eu não sabia que ele ia vir. Esse cara jogou comigo há muitos anos. A gente fez de surpresa. Meu irmãozão, conheço a família dele, é um cara sensacional. Maravilha. Por isso que estamos juntos aqui. Bom, como eu sempre falo nos episódios, antes da gente começar a falar de educação física, trajetória profissional, vamos conhecer vocês. Né? Vamos lá no Ronaldo, no Padão. Vai virar. Como é que foi a infância de vocês? Aonde foi? Conta um pouquinho pra gente desse início de vida. Eu sou de Campo Grande, né? De Itacuruçá. Sou filho de militar. Filho de militar é aquilo, né? 2 anos no lugar, 2 anos. Então eu morei. É verdade. Quando jovem, 12 anos, Três Corações, Minas Gerais, que é a cidade do Pelé. Mais 2 anos, quando eu tinha uns 14 anos, fui para Pouso Alegre, que meu pai foi subcomandante de 14 GAC. E logo em seguida fui para Campinas, que meu pai também foi professor da SpaceX, lá em Campinas. E aí que veio a minha parte do voleibol, mas a minha infância foi essa. E logo em seguida vim para a URCA, que meu pai, coronel do Exército, foi servir no IPD na URCA. Fiquei 12 anos na URCA, no Forte São João. Aí já fixou um pouco mais. Aí já ficou. Aí eu... Agora, deixa eu te fazer uma dúvida que me veio à cabeça agora. Você acha que foi melhor ou pior ter essas vivências? Digo, até de olha só, eu não posso reclamar de nada, mas eu sinto falta da minha infância, que eu não fiz amigos quando jovem, né? De ter aquela amizade longa, né? Não tem. Entendi. Porque você fica 2 anos no lugar, 2 no outro, 2 no outro, 2 no outro. Quando você vai ver, eu cheguei na URCA com 18 anos. Já passou. Já foi muito rápido. Essa foi minha... Vamos olhar pelo lado bom. Conheceu mais gente. Conheci super. Tem várias pessoas me convidam para ir para Três Corações, para mas deixa um pedacinho em cada lugar. Não tem nada que reclamar, foi maravilhoso. E aí, Ronaldo, e você? Fala pra gente. Eu sempre morei em Realengo, né, como eu falei antes. Meus pais se conheceram em Realengo, tem uma história bem curiosa. Meu pai sempre foi esportista, sempre jogou futebol, magrinho, mas pelo contato com a vizinhança, né, do bairro inteiro, a exemplo de como o professor Rogério gosta de Bangu, gosto muito de Realengo também. Nós queremos revitalizar praticamente toda a Zona Oeste. Se envolve com o seu local. Exatamente. É esse sentido, esse sentimento de pertencimento, exatamente isso. Que me move. Então, eles se conheceram em Realengo, meu pai nasceu em Realengo, eu sei onde ele nasceu. Raiz, né? Raiz. E minha mãe nasceu
na Fonte da Saudade, na Lagoa, que eu saiba, não, na Gávea, entendeu? E ela fala, Zona Sul, ela fala que eu veio subindo e descendo de padrão de vida, né? É curioso, né, que nós somos, graças a Deus, pessoas simples, mas de princípios muito, muito valorizados. Graças a Deus, eles se conheceram em Realengo, compraram uma casinha no Barato. Seu pai malandramente trouxe ela para cá. Exatamente. Aí compraram uma casinha no bairro, que é um subbairro que hoje é chamado de Barata, bem na subida da serra, assim, onde tem um núcleo da Pedra Branca, né, um dos núcleos na entrada da Pedra Branca, e eu fui criado ali, do meu primeiro ano até eu me casar, até 10 anos atrás. Caramba! Quando eu fui para... Me casei à tarde, né? Me casei com 50 anos. Quando eu fui para Madureira, eu estou em Madureira, faço 10 anos esse ano. O que acontece? Nós sempre fomos muito ativos no bairro e a prática de atividade física começou literalmente quando nós saímos de um colégio público, né? Nós somos oriundos de colégio público, eu e meu irmão, nós somos 2 só, e fomos estudar no Colégio Paulo Gissoni, do lado da Faculdade de Castelo Branco. Grande referência. Então, quando a educação era um boom, né? Eu acho que eu tenho um grande prazer e até um orgulho de falar que quando eu entrei para o Gissoni, eu acredito que tenha sido o maior número de alunos por turma, né? Por turma nessa época. E quando me formei na Castelo Branco, é um grupo de referência até hoje. Então, os profissionais que estão em atividade... E a Castelo continua a referência? Então, continua, mas a educação, né, se for falar... De uma forma geral, ela baixou um pouquinho de nível. Então, eu tenho muito orgulho de ter tido o contato com a atividade física mais metódica, digamos assim, né, de treinar voleibol, né, que era a minha prática. Então, eu vou te perguntar, depois eu quero que o Padrão fale. Já foi vôlei direto ou você vivenciou outros esportes? Vivenciava... Educação física. Tá. Em princípio, futebol de salão, como goleiro. Mas por causa do teu pai, já tinha essa influência? Sim, acredito que sim. Né? E depois com o voleibol, eu acho que por aptidão. Eu me identifiquei muito com o voleibol e eu cresci muito rápido. Eu não tinha uma estatura tão elevada como eu tenho hoje, mas eu acho que o voleibol... Teve um tiro nessa época. Exatamente. Na época que eu estava em crescimento, o voleibol me estimulou bastante a crescer. Eu já nasci grande, né? Eu sempre fui grande para a minha estatura, para a minha idade. Meu irmão, quando nós entramos no Gissoni, por exemplo, nós parecíamos gêmeos. A diferença da gente é de quase 2 anos e meio. Caramba. Então, por estatura, nós éramos muito parecidos quando nós entramos. E nesse período cresci muito em estatura e tecnicamente, graças a Deus. Isso me fez jogar voleibol a nível estudantil, que me deu um princípio de ser convidado para jogar no Botafogo, onde eu conheci o Niltinho. Isso há pouco tempo. Quando ele fala Niltinho, porque sabe quem. Porque só fala Niltinho quem é da antiga, né? É de 25 anos, exatamente. E aí, eu vou travar você um instantinho para a gente poder chegar no mesmo ponto. Sim. Como é que se inicia essa sua paixão pelo vôlei? Em que momento? Até chegar com isso aí, o Ronaldo. Ele vai saber também o que eu vou falar. Nós chegamos em Campinas, né? Eu tinha um clube chamado Fonte São Paulo. Que idade, mais ou menos? Só pra gente Isso eu tinha 15 anos. Tá, beleza. E na Fonte São Paulo teve o time com o Maurício, levantador, né? Maurício, Pompeu. E eu vinha lá jogar o Mirim na Fonte São Paulo. Foi aí que começou. E logo em seguida, quando eu vim para o Rio de Janeiro, morar na Urca, foi que iniciou o Botafogo. Mas teve algum estímulo para ser o vôlei? Ou você praticava tudo? Eu tô curioso para saber essa história. Eu sempre fui atleta de tudo. Nós, antigamente, já era atleta. Mas eu vivenciava tudo, né? Tudo. Como essas crianças de hoje não vê muito isso, né? É verdade. Mas na nossa época, sim. Mas eu fui direto pro vôlei, que eu me apaixonei pelo vôlei. Eu também. E é um esporte apaixonante. Eu peguei uma fase que era aquela fase do voleibol, realmente. Então isso está no sangue. Eu estou no vôlei desde 8 anos de idade, para ter ideia. Caramba. Então, eu tenho Ou seja, onde você foi trocando de cidade, você foi buscando vôlei. Sim, claro, evidente. Isso é muito legal. E aí eu queria... Aqui...
além da gente conhecer a vida de vocês, eu quero opinião também, tá? Então a gente vai bater papo. É isso aí. Como é que vocês percebem, porque a fala do Ronaldo foi muito importante, né? Como é que vocês percebem a importância dessa vivência esportiva nas crianças? Porque você falou, a gente está um pouco defasado disso, né? De Sim, espaços claro. esportivos e por tudo. Segurança, construção civil e vamos, né? Claro. Mas como é que vocês percebem essa falta, né? Na sociedade mesmo, dessa prática pela criança? Como é que vocês percebem isso? Hoje para tu pegar uma criança, um jovem hoje, porque a disputa está muito grande, né? Para você pegar um ciclo olímpico, ou pegar um treinamento pesado, às vezes é difícil conquistar um pai e uma mãe e deixar essa criança com a gente para realmente treinar. É outro momento. É outro momento. Então a criança hoje estuda muito mais do que... Na nossa época nem a gente estudava muito, né, cara? A gente jogava mais, a gente ficava mais focado no esporte realmente. Então hoje, para você pegar uma criança, falar com o pai e a mãe, vamos ter que treinar de manhã à tarde, vamos ficar aí 2, 3, 4, 5, 6 meses, esse é o caminho, mas só que é muito difícil hoje. E vocês percebem que também a questão de evolução motora está mais defasada? Com essa falta de prática, da brincadeira de rua também. Sim, exatamente. Claro, eu creio que sim. Eu sinto assim, talvez uma falta de uma estrutura e de funcionamento em legislação, que as escolas... Nós somos frutos de escolas múltiplas. Né? A gente, atividade física, fiz natação, fiz tênis de mesa, fiz voleibol. Normalmente era a parte mais forte da escola, né? Que era a prática esportiva. Sim, né? Isso, os colégios eram conhecidos pela prática esportiva. Né? Pelas competições estudantis. Exatamente. E aí eu queria ir para lá, para aquele colégio. Sim, obviamente os professores eram muito bons. Sim. Sempre foram muito bons, a escola era muito concorrida nesse sentido, eu saí de uma escola pública no sentido, com essa ideia, né, de melhorar tanto a parte esportiva como tem o estudo, exatamente, né? A parte intelectual. Intelectualmente. E naquele momento, a escola oferecia essa multiplicidade de esportes, né, oferecia mais um leque maior. Gosta, parece a vitrine, né? Nossa, Você viu hoje também, né, meu irmão? A gente vai te falar assim, hoje em Campo Grande, vamos falar, Campo Grande. Que clube nós temos em Campo Grande para jogar um voleibol? Verdade. Vamos lá. Verdade. Antigamente a gente tinha um Luso, né? O Luso brasileiro, o Campo Grande, o Clube Campo Grande. Sim. Formou vários atletas de voleibol, de futebol, foi campeão de taça de prata. Que clube que nós temos para levar um jovem hoje para jogar uma quadra? Todo mundo pergunta, Padão. Para onde você olha, tem de futebol. Eu quero meu filho jogando numa quadra de vôlei. Eu só conheço no Marina, na Barra, que é a minha Viviane Ripper e Marco Ripper, que está na Marina, mas não tem um clube assim que eu possa, tá entendendo? A não ser longe. Aí tu tem que difundir, né? E aí o pai deixa. Exatamente. Então, que clube que eu vou levar hoje? Um garoto de Realengo. Não vai. É que nem você tem Bangu, Realengo, que clube? Bangu, antigamente, olha, não vai. na minha categoria, quando eu vim para o Rio de Janeiro jogar no Botafogo, no Infanto Juvenil do Botafogo, a gente tinha 22 equipes. Tinham 22 clubes. Olha isso. Você entende? Hoje a gente não consegue nem ter a notícia do campeonato. Aí você fala um Grajaú Country, Grajaú Clube Municipal, Tijuca, Flamengo, Bradesco, CIB, Hebraica. Então isso faltou. Então, aí vamos falar. O Bangu participou do campeonato. O Luso, por exemplo, o Luso brasileiro tinha uma natação, rapaz, que. Natação era um esporte também. Que professores que foram meus professores, que deram lá o Vic, professor Vic, maravilhoso, teve uma escola, uma equipe maravilhosa. Então é difícil isso. Aí hoje você pega uma praia, um vôlei de praia, eu tenho pela manhã, de 7 às 10 da manhã, de segunda a sexta, no recreio. Eu pego aluno de 80 anos, aluno de 20 a 80. Aí tu vai pegar na parte da tarde, a criança para ir lá, é perigoso, é violência. É isso que eu... Né, acesso, né? Acesso. Não, tem total lógica. É isso mais ou menos, já, Rodado? Eu sinto também essa... Eu não tenho tanta experiência diretamente na praia. Eu trabalhei com vôlei de praia, por coincidência, a gente estava conversando antes de entrar no estúdio, volto novamente a esse ponto, que a gente foi revisitar a nossa memória. Os bastidores são sempre importantes. Sempre importantes. Assim que eu me formei, né, em Educação Física, né, fiz graduação em Educação Física, e fui trabalhar por convite da Denise Mattioli, uma amiga queridíssima. Maravilhosa. Então, e ela trabalhava na Rio Sport Center. Ela falou, Ronaldo, a mesma situação que aconteceu contigo com a Lenice. Ronaldo, eu vou fazer uma viagem, eu acho que ela foi para os Estados Unidos, você não pode ficar um mês para mim? Ela me conheceu através do meu irmão, que trabalhava no Veiga de Almeida nessa época. Aí eu fiquei um mês. Quando ela retornou, ela falou, olha, o pessoal gostou muito de você não quer continuar trabalhando comigo?
Então, continuei trabalhando mais uns 3 anos na Barra com vôlei de praia. Assim, como a Barra da Tijuca é particularmente um Rio de Janeiro diferente, né? Vamos dizer, tanto financeiramente, Barra da Tijuca, Recreio, financeiramente, ela subsiste. Ela não precisa de outros bairros, digamos assim. Eu não estou sendo preconceituoso, por favor. Fica muito mais fácil de um morador da Barra, de um aluno da Barra, frequentar e fazer atividade física naquele local e, de repente, até competir. E você perde muita qualidade técnica fora desse meio, né? E nessa zona oeste menos favorecida, digamos assim, né, que é do outro lado da montanha... Nem que seja de localização, por conta da praia, né? Sim. Mas, só geograficamente já tem uma dificuldade. Mas eu tô puxando tanto pro vôlei de praia quanto para os outros esportes. Bangu já teve no cenário nacional com natação, com basquete, com futsal, o Cassino Bangu com futsal, o Bangu com voleibol, lá nos anos 70. Né? A distância geográfica é muito grande para competir. Isso tem um custo. A gente tem que levar isso em consideração. O quanto se treina, o quanto se investe e o quanto hoje fica mais fácil para um clube de subúrbio, infelizmente, investir em aluguel do espaço que é um espaço esportivo. É quase que uma sobrevivência. Exatamente. Para uma atividade que é cultural, para um funk, para um pagode. Né? O espaço não foi feito para aquilo, mas ele está sendo utilizado para aquilo. Então, agora, como que a gente vai vencer essa barreira cultural, né, que quebrou praticamente aquela vivência que era de esporte? Um pouco aquela cultura da família estar no clube final de semana. Sim. Né? Sim. Porque existia isso, né? Mas por conta disso talvez também. Mas aí tá um negócio. Eu passei por essas fases de treinamento muito forte, levar crianças para torneio, não ter sábado e domingo. Sim. E aí eu, com a minha esposa Mônica, ela chegou para mim, Nilton, pô, se você fizer só isso aí, cara, você não vai ter tempo pra gente. Você vê que os atletas de alto rendimento não tem tempo para nada. O que deu certo na minha vida, na minha escola de vôlei Nilton Padão? Eu estou há 23 anos no Recreio. Quando eu comecei com aquela cabeça de vou botar essas crianças profissional. Qualidade de vida. Eu tenho aluno de 80 anos, tenho aluno de 75 anos, mas é um voleibol que vale tudo, um voleibol de brincadeira. Ali é para se amar. Ludicidade. Exatamente. Então, se aparecer alguém, é consequência. Não, mas aí eu posso até mandar para trabalho, ou se for muito assim top, eu mando para outro lugar. Perfeito. Mas a qualidade de vida, eu pego esses alunos, eu tenho hoje 150 alunos. Por quê? Eu tenho 8 quadras de vôlei de praia. Minha praia, a escola de vôlei do Recreio lá, Nilton Padão, todo mundo me conhece, porque sabe que a criança vai chegar lá, vai ter um fundamento perfeito, mas o adulto pode pegar a bola de toque. Quem não tem habilidade também pode participar. A gente está falando sim, a gente entende, né? Não sei, porque o saque vem, não pode pegar, tem que pegar só de manchete. Se eu botar só de manchete, a minha escola de vôlei vai ficar com 10 alunos, 20 alunos. Vai espirrar o tempo todo e não vai ter jogo. Né? Então quer dizer, eu penso assim, o voleibol é a minha vida, né? Minha vida foi o voleibol. E a qualidade de vida, a minha escola de vôlei é para todo mundo. Vale tudo. Às vezes o nego me critica, sabe? Me criticam, mas os mais sábios de voleibol, vai pegar de toque, vai passar de toque. Mas se valendo tudo, a bola não cai, é gostoso pra caramba, né, amigo? Professor, criticar sempre vai ter alguém. Então, faz parte. Não é possível que esteja dando errado depois de 23 anos. Não dá errado nada. Bom, vamos lá, vamos voltar agora. Esse é o benefício do nosso centro de memórias. Além de revisitar a história de vocês, a gente também pode bater um papo. Perfeito. Vamos lá. Os dois estão no Botafogo, né? Isso era que idade, mais ou menos? Eu tinha 19 anos. E você? Eu cheguei no Botafogo, eu cheguei em 83. 83 eu estava no Botafogo. Que eu cheguei. E o nosso técnico foi o técnico Jorge Bittencourt, que já faleceu, que foi um técnico da seleção brasileira, que ele foi o cara que deu o primeiro saque, viagem ao fundo do mar, que foi ensinar que Renan, logo em seguida, veio a dar o saque. Quem foi ele? Foi Jorge Bittencourt. Jorginho tinha 1,70 m, saiu 1,5 m do chão. Meu Deus. Foi seleção brasileira. Era um fenômeno. Fenômeno, Militar, e a história dele, ele me amava você, né? Amava. A gente, os atletas eram muito bem quistos. Bem quis para ele. Fazer uma família, né? Não era maravilhoso, né? Poxa. E aí, vamos lá, pra gente
continuar acompanhando a história de vocês. Vocês estão lá, atletas do Botafogo. Já é nesse momento que surge o interesse da graduação? Vocês continuam atuando como atleta? Como é que foi esse momento da vida de vocês? Eu já estava em curso de graduação, porque quando eu tive o convite para trabalhar lá, eu tinha terminado, para trabalhar não, para jogar, né? Para representar o Botafogo, eu tinha terminado o meu segundo grau e eu estava entrando para a faculdade. Pensou em alguma outra ou sempre foi educação física na sua cabeça? Sempre foi educação física. No curso técnico, por conta do currículo, do horário do currículo, eu queria estudar à noite, né, para poder trabalhar de manhã, alguma coisa nesse sentido. Eu fiz patologia clínica, não tinha nada a ver, mas era uma área biomédica. Sim. Né, me favoreceu bastante quando eu comecei a estudar educação física. Mas assim que eu entrei para a faculdade, a opção, minha e do meu irmão, nós entramos juntos, a gente tem uma identidade muito grande nesse sentido. Parecemos gêmeos também, até na formação. Eu estava entrando para a faculdade, recebi esse convite para treinar, que foi com o Jorginho lá, né? Vai lá e faz um teste. Eu fiz, passei e continuei. Entendeu? Até o ano seguinte, isso foi acho que foi no final de 82 para o início de 83, alguma coisa nesse sentido de temporada. No Morisco ainda, o Morisco não existia. Hoje não tem mais. Nós ainda somos dessa época, graças a Deus. E assim, o voleibol era totalmente diferente nessa época do que se pratica hoje, porque a especificidade dos fundamentos eram muito mais exigidas. Muito mais exigidas. Porque uma defesa pode ser feita de qualquer forma. Não valia da cintura para baixo, né? Tinha vantagem com jogos intermináveis. Os jogos não terminavam, não tinha figura do líbero. Não tinha figura do líbero, muita diferença. Né? Exato, muita coisa. Não podia bloquear saque. Muita diferença. Não podia queimar o saque. Que agora já não pode. Exatamente, não podia tocar na rede, o árbitro tinha que ficar com a mão na rede para perceber se ela tocou na rede ou não. Mas é saudosista essa época também, muito bacana. Demais. Mas era um voleibol diferente. E nessa época eu já fazia faculdade, né? Já estava em curso de fazer faculdade. Para mim a distância era muito grande, morando em Realengo, tendo que estudar na Castelo em Realengo ainda, e tendo que ir para Botafogo, de trem, metrô, voltar trem, metrô, pegar o último metrô, o último trem para voltar para casa. E isso me fez rever. Imagina. Tive que parar muito rapidamente. Assim e aí que você eu comecei pela graduação. Sim, graduação. Na graduação eu comecei a participar através do próprio Colégio Gissone como técnico. Logo em seguida, com 18, 19 anos também, né, com 19 anos que eu entrei na Castelo, eu tive contato com a arbitragem. Então foi parte técnica e a regra junto. Ou seja, você deixou de ser atleta, mas continuou envolvido no voleibol. Deixei de ser atleta no clube, mas a prática do voleibol, eu acho que muitos anos da nossa vida a gente jogou voleibol todo dia, todos os dias, de segunda a segunda, não tinha feriado, não tinha, né? Poxa, quando que eu não joguei voleibol naquele mês? Não tinha. Eu acho que é interessante ouvir vocês falando que enquanto vocês falam, o sorriso sai automaticamente. Porque realmente é uma fase muito boa. Falar do vôlei é isso, né? Mas eu diferente dele, porque eu fiquei jogando vôlei mais tempo, né? E fiquei mais no vôlei mesmo. Eu não fiz minha cabeça não era fazer educação física, até porque as outras faculdades chamavam a gente para jogar e fazer um time de vôlei, botava um concursozinho lá para fazer o time de vôlei. Mas no Botafogo eu fiquei 6 anos. Caramba! Jogando vôlei no Botafogo. Joguei infanto, joguei juvenil, joguei adulto. Eu peguei uma fase do voleibol que eram os ex-atletas da seleção brasileira que o Jorginho botava. Exatamente. Então eu joguei com o Lino, Celso Calache, Grangeiro, Janaro, quem é do vôlei entende. São os atletas mais velhos, mas com a experiência, suíço. Exato. Poxa! Grangeiro, Janaro, então... Levenhage, falecido. Então eu peguei uma fase do voleibol pesada. Eu fiquei mais ou menos 12 anos jogando vôlei. Como atleta? Como atleta. Aí veio vôlei de rua, veio vôlei de quadra, veio no final vôlei de praia, que foi em 88, quando a gente começou o circuito de vôlei de praia, que era Dudu e Bernardinho, Bernard e Marco Vinícius, entendeu? Clóvis e Túlio, Guilherme André. Então, eu peguei a fase mesmo do voleibol. Muita habilidade, né? Então isso está no coração. E aí você fez essa transição de quadra para areia? De quadra para areia. Mas não tinha esse negócio desse treinamento que tem de quadra, de areia para jogar na areia. Não existia isso. Você saía de um clube e ia jogar na areia. Não, e queria saltar da mesma forma na quadra. Sim, não tinha essa.
Fazia o mesmo movimento e não saía do lugar. E sobre a Moacir, eu me formei na Moacir Bastos, que minha família de Campo Grande, eu vim aqui porque não dava dinheiro. O voleibol nunca deu dinheiro pra gente, né? Verdade, verdade. Mas a gente ia. Aí eu fui emprestado para... Eu joguei em Portugal, fiquei um tempo lá e joguei fora do Brasil, nos estádios brasileiros, ganhando um dinheirinho, mas não dava muita coisa. Sobre a Moacir Bastos, a minha faculdade, que foi uma faculdade maravilhosa aqui de Campo Grande, que é triste que está fechada, né? Sim, Uma pena. Que foi meu professor Rogério, foi Wagner Gomes, foi Ângelo Wagner. Wagner já passou por aqui. Eu tive professores fantásticos. Mas isso mais velho, eu fui me formar com 35 anos, né? Isso veio depois que fizemos os times da Moacir Bastos da Universidade. Depois que você parou de praticar, depois que parei de praticar. Você vivenciou como atleta, vivenciou a vida profissional de atleta. Exatamente. Então foi aquela fase, né, cara? Mas nunca o vôlei foi a minha vida. Eu vou perguntar, mas eu acho que eu nem precisava. Mas passou alguma outra na cabeça para fazer? Outra graduação? Não. Então eu acho que eu nem precisava. A mim não, né? Eu não. Eu acho que nós somos um pouco excêntricos de escolher a educação física. Aliás, todo mundo que escolhe educação física é um pouco excêntrico pelo seguinte, não sei se todo mundo vai ter esse raciocínio. O esporte é um segmento, né? É um apêndice da educação. Perfeito. E como apêndice, ele sofre todas as consequências de uma política errada com a educação. Ele está lá na ponta. Eu conheci o voleibol, pratiquei voleibol de praia. Como na arbitragem, eu fui de árbitro, cheguei até nacional. Foi isso? Até nacional. Né? Internacionalmente, eu fui árbitro de voleibol sentado. Né? Nesse período de prática, né, de voleibol, acho que até me perdi aqui. Atuação como arbitragem. Como árbitro. Conheci muita gente também, né, que o Nilton está comentando agora. Acho que até me perdi agora. Por que educação física te move? Por que escolhe? Quem pratica o esporte acaba escolhendo eu estava com raciocínio, acho que eu me perdi aqui, Jorge. Você me perdoa. Você foi árbitro do vôlei sentado também. Também. Então, você estava nessa parte. Eu participei de E eu sentado no Maracanãzinho, vi você arbitrando os Jogos do Brasil. Sim, de seleção brasileira. Seleção brasileira. Mas o raciocínio... Que é uma honra estar do teu lado. Imagina. Poxa, a gente está junto aqui. O raciocínio não era esse, me perdoa, mas eu acho que eu me perdi. Não tem problema. Mas eu acho que quando se fala da educação física, a gente tem, ainda numa época, as pessoas que viveram muito esporte, parece que quer dar continuidade a isso. Talvez seja um sentimento de agora eu vou ajudar outras pessoas. Às vezes eu vejo isso, né? Principalmente como vocês dois, né? Pelo que a gente está conhecendo melhor vocês mergulharam de cabeça no voleibol. Né? Mesmo sendo atleta, depois árbitro, mas talvez a educação física fosse dar para vocês uma chance de retribuir. E o que passou no meu concurso para a Moacir Bastos foi difícil, não foi fácil não. Fazer a prova da Moacir Bastos. É mesmo? Sim. Eu falei, poxa, será que eu passei? Aí eu fiquei lá, porque eu sempre fui os últimos, né? Assim, aquele stop foi entre os de 30, passaram 30, eu tô ali no 20, né? Mas tá, 20, E aí, quando começou aquilo ali, cara, é um negócio assim fantástico, né? Tive uma anatomia, uma cinesiologia, né? Vôlei, futsal, handebol, basquete. Bola, né? E tinha, por exemplo, Rogério Melo, que ele não está presente no momento, mas era um cara que fazia uma aula maravilhosa de futebol, uma aula de handebol maravilhosa, sabia tudo. E esses professores que eu citei, Ângelo Wagner, referências, né? Astrogildo, Ricardo de anatomia, então eu tenho muita honra mesmo de ter estudado aqui na minha faculdade. Foi muito boa. E o Rogério sempre foi meu. Quando o Rogério chegou na minha escola de vôlei há pouco tempo, ele falou, Nilton, quero te levar lá que vocês fizeram. Foi um prazer, mestre. Estando perto de você, falando do esporte, né? E falando da trajetória, é bom demais. Bom demais, né, cara? E aí a gente vai dando sequência nessas histórias de vida. Eu queria que você falasse um pouco, Padão, sobre esse teu momento de transição. Isso. Queria que você falasse esse momento. Bom, gente... De parar de jogar, né? Eu parei de jogar porque realmente não dava dinheiro. Eu precisava de ganhar dinheiro, né? Não era o mundo de hoje, né? Mas foi interessante, porque em 2001, quando o Bernardinho assumiu, ele era da Seleção Brasileira Feminina, assumiu a Seleção Brasileira Masculina em 2001, que aí eu estava na praia, um amigo meu, Abel, que é do Fluminense, técnico do Fluminense hoje, falou, Nilton,
Bernardinho, estava precisando de um cara para fazer braço. Aí eu fui na Urca, que eu morei na Urca também, conhecia todo mundo, aí conhecia eles também que jogaram. Nunca joguei no mesmo time, mas jogava contra a gente se conhecia. Eu cheguei, Bernardo, posso ficar com você para fazer braço? Ele pode, no time, pode ficar. Eu fiquei 6 meses lá. Foi a melhor fase da minha vida. Não ganhei nada, mas ganhei a vivência do voleibol. Que é fundamental, ícone, né? Que é o Bernardinho. Né? Experiência. E logo em seguida ele chegou para mim e falou assim, Nildinho, a Lenice Peluso vai para a França, que é um xisto também que jogou na nossa época, um amigo nosso também que está na França, mora até hoje. Ela vai fazer um projeto com ele lá na França. Você assume a escola de vôlei no Novo Leblon. Eu falei, tá bom. Aí fui para lá. Chegando no Novo Leblon em 2000, né? 2000 mais ou menos no Novo Leblon, eu fui para a escola de vôlei da Lenice, tomei conta lá com o Edson, irmão do Enio Figueiredo, também foi técnico da Supergrande, técnico da Seleção Brasileira, e fiquei lá um período de 4 a 5 meses, dando aula na escola de vôlei da Lenice Peluso. E logo em seguida ela voltou e foi aí que eu abri meus núcleos de voleibol. Que eu comecei a trabalhar nos condomínios, Pedra de Itaúna, na Barra, Mansões, Maramá, Vivenda do Sol. E aí fui trabalhando 2 anos em condomínio. Logo em seguida, em 2003, abri minha escola de vôlei na praia, no Posto 9. Tá, aí calma aí pra gente continuar essa sequência, senão o Ronaldo Ronaldinho Vamos lá. Ronaldo, acaba que você teve uma vivência muito bacana nessa parte de arbitragem, mas você também iniciou uma carreira muito bacana na escola. Sim. Né? Como é que foi essa transição? Fala pra gente. Eu comecei, como eu falei, na época, no período acadêmico, ainda na faculdade, como técnico de voleibol. No Paulo de Sônia. Acho que eu fiquei 1 ou 2 anos, enquanto eu cursava a faculdade, como técnico de voleibol, pelo que eu me lembro. E depois de terminar, durante esse período eu já comecei a arbitrar, mas de forma, digamos assim, extraoficial. Uhum. Né? Eu não tinha feito curso de arbitragem, não, nada nesse sentido. Me formei no início, no meio dos anos 80, 85, 86 eu me formei. Minha formatura acho que foi em 87, nesse grupo maravilhoso que eu falei. Pratiquei voleibol posteriormente, né? Voleibol de praia e de quadra, mas também de forma, como o Niltinho, né? De forma assim bem... Lúdica. Lúdica. Vôlei de rua, todas as competições. Vôlei de rua, a gente se reencontrava. Todos os finais de semana a gente encontrava gente... O voleibol se encontrava no Rio de Janeiro. Muito legal. E, assim, eu comecei a dar aula no próprio Gissone, dei aula no projeto de iniciação esportiva da prefeitura. Posteriormente, fui convidado, através do Bernard, que eu conheci na Rio Sport Center, nesse período anterior ao do Niltinho, né, que ele conheceu a Lenice, eu já conheci a Lenice ali mesmo na Rio Sport Center, quando a estrutura modificou, a Lenice passou a dar aula e parece que ela começou que foi seleção brasileira também, uma grande técnica até hoje maravilhosa. Com o Enio Figueiredo, na época do Enio Figueiredo. Passei a dar aula num projeto de iniciação esportiva no Maracanã, através do Bernard. Bernard conseguiu um contato com a... Era político na época? Poxa. Naquela época já era. Já trabalhava como... Jornada na distância. Exatamente. E fiz um concurso público em 97, 98, sou servidor público do Estado como professor de educação física desde então. Uhum. Assim que o meu concurso foi realizado, acho que um ano seguinte, 98, 99, eu comecei a atuar como professor de educação física. Mas é aquela questão das realidades. Eu gosto quando vem o mais. A realidade da educação física curricular, por isso que eu falei em off, né, enquanto a gente estava conversando, sobre a estrutura, né, a base do esporte no Brasil, que precisa ser discutido. Né? Nós temos muitas escolas, nós temos vários discursos de políticas públicas relacionadas ao esporte e, por número, nós deveríamos ter muitas crianças praticando, fazendo iniciação desportiva dentro das próprias escolas como um currículo, como nós tínhamos. Claro. Como nós tínhamos. Né? Se for falar sobre habilidade técnica, era para a gente ser uma potência ali, exatamente. Com certeza.
números não faltam. Exato. Não faltam. Matéria-prima tem, né? Tem, demais. E a gente, assim, por isso que a gente estava falando também em off, geograficamente, de Deodoro para cá, a dificuldade é grande demais. Né? Eu diria até da Zona Norte para cá, né? Não só de Deodoro. A dificuldade de deslocamento é demais, de acessibilidade aos locais, o trânsito ficou mais complicado, a questão de segurança. Entendeu? Então, as escolas poderiam ser núcleos de iniciação desportiva curriculares. Porque durante esse meu período como servidor público, eu atuei, sempre, a maioria das vezes eu trabalhei à noite. Os períodos, dependendo da gestão do executivo, definia se era proibida a educação física noturna ou permitida a educação física noturna, quando a gente não tem que discutir isso. Não é nem um fator de discussão. Hoje em dia existem os mimimis, né? Eu não posso praticar, eu não quero praticar, você não tem o direito de praticar. Nós não tínhamos escolha. Era uma disciplina curricular, como outra qualquer, como biologia, como história, como geografia e educação física. Então, ou se fazia educação física e os esportes, esses de base que a gente está falando, vôlei, basquete, natação, nos lugares que tem natação, handball e futebol de salão, principalmente, né, já que nem todos, por causa da quadra, nem todos os clubes têm. Todas as unidades escolares, tanto do município quanto do estado, seriam polos de formação de atletas. Pegando essa sua fala, será que a gente não está indo na contramão? Porque, ao mesmo tempo que a gente conversou sobre não ter mais, né, os espaços, os clubes, a questão da violência urbana, a brincadeira de rua, é a hora que talvez a educação física escolar seja mais importante para suprir o que não se tem. Eu, por exemplo, eu fico com um orgulho danado, porque eu tenho 3 anos numa quadra, eu trabalho na Baicuru, ali no Pé na Areia, uma quadra que um empresário fez, uma quadra de vôlei de areia, bem na esquina, bem bacana. Eu tenho sempre 30 crianças, 25 crianças. O maior sonho, o maior orgulho é chegar um pai e a mãe chegar para você, olha, muito obrigado. Poxa. Obrigado, Nilton Padão, obrigado, Padão, me chama de Padão, né? Muito obrigado de você fazer com que minha filha saiba jogar um voleibol, sabe dar um toque a uma manchete. Aí fica até arrepiado, porque é um orgulho muito grande. As criancinhas que não sabiam andar na areia, que não tinha aquela... Coordenação motora. Coordenação motora e a social. Isso é atividade de vida diária. A criança, quer dizer, não é que eu sou melhor do que ninguém, não estou falando isso, mas eu tenho certeza, na minha mão, graças a Deus, eu tenho esse orgulho que os pais chegam para mim, pô, Padão, obrigado. Ontem mesmo eu estava fazendo uma festinha julina lá, aí fiz uma brincadeira. Nem chamou a gente, não. É verdade. Aí fiz uma brincadeira com as minhas crianças, aí o pai chegou, olha, rapaz, você foi fantástico. E a menina, aquela menina... introvertida. Meia sombria, sabe, quietinha. Hoje está feliz, está jogando, está brincando. Ativa tá socialmente, né? Uma manchete, dando um saquezinho, está feliz com um grupo que nem falava, nem saía de casa. Hoje em dia muito fica mais no do que só o movimento, entendeu? Verdade. Então, esse tipo assim, eu, por exemplo, como você falou em escola, tem vários professores maravilhosos, mas que podiam fazer uns projetos de voleibol, de basquete, de handball mais forte. O que não falta é matéria-prima e oferta. Exatamente. Mas se fosse curricular seria muito mais fácil. Seria muito mais porque fácil. é quando você... Porque o que você traz... E sabe que horas é a minha aula? 9 da noite. Olha isso. É 1 hora de aula. Ou seja, 10 horas. 9 às 10, terça e quinta. Está lotado, cheio de criança. E o adulto vai também, tá? Porque o adulto gosta também de ir lá, voltar, toque, ir lá, voltar. Às vezes ele vai para levar a criança e já trata da sua saúde. Então quem quiser ir também, terça e quinta aqui na Baicuru, em Campo Grande. Mas como você falou, Jorge, a questão de segurança não é uma ligação direta, óbvia, de relação entre tirar esse jovem ocioso de práticas outras, entendeu? Através de uma estrutura dentro da própria unidade escolar, tanto municipal quanto estadual. Os alunos estão em formação, estão em crescimento ainda. Não tem essa coordenação que a gente está falando, não sabem andar na areia, não sabem correr. Você tá falando e a gente está num momento pós-pandêmico, que ficaram 2 anos presos. Eu estava pensando aqui, rapaz, chegou um cara lá na praia e falou, Padão, pô, não é brincadeira não, cara, tu tinha que ganhar um dinheiro por mês, que você... Isso aqui é tarja preta, todo mundo aí é tarja preta. Tá todo mundo brincando ainda. Porque tem o benefício da saúde mental, né? Lógico, rapaz. O isolamento social, o esporte coletivo, ele traz isso. Tem gente que o cara não se dá bem. Hoje em dia, logicamente... O esporte muda vidas. Muda, e muito, hein?
O esporte muda. E aí agora sim, agora eu quero que você me fale como é que inicia essa trajetória de 23 anos de escola de vôlei. Como é que foi esse início? Como é que foi a ideia, a coragem de iniciar? Vai lá, fala pra gente. Papai do céu. Escola de vôlei Nilton Padão. Eu falei, vai ser essa mesmo, vai ser. E aí na praia eu comecei com uma rede. Só tinha eu, só não tinha ninguém no recreio, né? Aí botei não tinha ninguém no recreio, é verdade. Não existia o recreio. É verdade. Aí comecei. Por que recreio? Mas eu já tinha conhecimento, o pessoal dos condomínios. Sim, recreio. Tá. E o pessoal foi indo. Aí veio a crescer. Só que o negócio foi fluindo, né, cara? Foi crescendo. Hoje em dia eu tenho tudo, o alvará das quadras, você paga o bombeiro, você tem despesa com rede, com as pessoas que trabalham. Como você falou, professor, tem os estagiários, né? Sim. Eu, por exemplo, às vezes eu ajudo a formação de alguns alunos lá que eu assino e aprende a dar uma aulinha de vôlei, né? Pelo menos já tem alguma luz na vida, né? Mas e assim, é um mercado, né? Porque quando a gente fala de esporte, sempre vem o futebol à cabeça. O vôlei já é o segundo, o vôlei já tá... O vôlei sempre foi. O vôlei criou uma potência teve também absurda. com o Google Tênis, né? Cresceu com o tênis. São fases, né? Aí tem o futevôlei, tem o beach tênis que apareceu de 4, 5 anos para cá. O beach tênis, é verdade. Então a praia, agora tem que ordenar a praia, né? Eu tô na praia esse tempo todo, eu sou o mais velho lá do recreio e tal, tem que dar uma ordenada. Por quê? Entre aspas, é meio bagunça, né? Eu não posso chegar lá e botar uma rede de vôlei, eu não posso chegar lá e botar uma rede em qualquer lugar, não é assim? Claro. Então você tem que ter, quer dizer, hoje, por exemplo, meus alvarás, tudo direitinho. Mas cresceu desordenadamente. Você diz de atividade na orla. orla. A orla, como futevôlei, ginástica, entre aspas, tinha que dar uma melhorada nisso para os banhistas, para os moradores. Entendi. Porque acaba ocupar um espaço muito grande, né? Eu não posso nunca, jamais, e nem faço isso, negar ninguém de jogar um voleibol comigo. O cara quiser chegar lá jogar, pode jogar à vontade. Acho que isso é um convite, hein, Ronaldo? Não. Já vimos conversar sobre isso. Mas eu estou falando, a gente não pode chegar lá, não é um soldão, mas é um espaço público. Sim. Eu só estou ali. E eu estou ali, eu limpo. Ali na minha área, é tudo limpo. Você cria toda uma estrutura, quem quiser né? ir lá no Posto 9, no Recreio, eu estou lá de segunda toda manhã. É tudo limpo, tudo organizado. Você já faz parte do ecossistema. Com certeza. Tem a área do meio ambiente que a gente não pode mexer, que ninguém pisa, ninguém entra, a não ser a ressaca que vai e arrebenta tudo. Ainda tem que isso, né? Ainda tem isso, né? Já perdeu muito material por isso? Perde. Eu tenho muita história, né, meu filho, de ressaca. Do mar, né? Bom, a gente já entendeu um pouco como é que está o seu momento. Queria que você falasse um pouco, Ronaldo, como é que está atualmente, como é que você está da escola até hoje, né? E como é que está o teu momento? Fala pra gente. O meu momento, eu participei bastante, fui muito efetivo trabalhando como árbitro. Eu acho que eu me dediquei bastante da minha formação em 94 com o professor Josebel Palmeirim, que você já falou sobre ele. A minha formação foi com ele, foi o melhor árbitro do mundo, considerado na época, na Olimpíada de 94. Ou seja, você teve uma referência bem pequena, né? Nossa, foi sim. Então, um exemplo do que o Nilton estava falando sobre o fato dele ter recebido um convite de uma professora para trabalhar com vôlei de praia, isso aconteceu comigo também. Essas profissionais, essas ex-atletas. Que o meu eu nem conhecia a Lenice. Quem foi Bernardinho. Foi uma ponte, né? Ela foi com o Bernardinho, que é muito amiga dele, foi na época, e Bernardinho que veio a me falar, né? Bernardinho abriu esse projeto, sabia? Sim, claro. Não, ele foi o primeiro a gravar aqui. Pra ele. Ele veio aqui no shopping, aqui no West Shop, eu falei, você ainda não foi lá, tu nunca tem tempo. Ele foi o primeiro. Não, na minha escola de vôlei, eu falei, você não foi. Mas então, contigo foi com a Lenice, comigo foi com a Denise Mattioli, depois eu vim conhecer a Lenice um pouquinho anteriormente ao teu período com ela. Então, quando eu fiz o curso com o Josebel, ele teve, acho que 3 competições consecutivas e ele viajava e a gente tinha tempo de estudar. Exatamente. Sorte. Né? Graças a Deus. Então, aquilo ali para mim foi um estímulo, né? Eu falei, poxa, eu acho que eu posso me desenvolver nessa área. E aí eu comecei. Em 94 nós fizemos o curso. De 95 em diante, com o falecido Nereu Marques, que era o coordenador de vôlei de praia da CBV,
e também o ex-marido da Lenice, o... Edson. Não, interior, lá, meu Deus, não posso esquecer o nome. O ex-marido. Foi, trabalhou com o Brunoro, trabalhou com todas essas feras. Me perdoa, Lenice, se eu estou esquecendo Ramon Pape Júnior. Nossa, sensacional, profissional de primeira categoria, carioca nato, assim, de Ipanema. Carioca da Gema. Assim, carioca, um papo gostoso. Eu conheci ele dentro da CBV. Eu começando, né, Nereu, o Josebel, obviamente, os dirigentes da própria Federação de Voleibol do Rio de Janeiro, eu vim desenvolvendo durante 20 anos praticamente. Em 2006, me surgiu um convite para... Eu já era árbitro nacional desde 2004, para participar como árbitro de um curso que poderia ser promovido a um árbitro internacional de voleibol sentado. Bacana. Eu nunca tinha visto sequer uma competição. Que a Mauri foi da seleção brasileira. Ele foi um dos técnicos no passado. Era a Mauri era o meio de rede. Sim. Daquela geração de prata que eu estou te falando. Meio de rede passador. Você conhece isso? Hoje não existe. Hoje tem o Líbero. Maravilhoso. Hoje não existe. Hoje é o Líbero. Exatamente. E então, eu fui fazer esse curso, conseguimos um número maior de vagas, outros colegas do Rio de Janeiro fizeram o curso também, e nós começamos a trabalhar. Na época, a organização era chamada WOVD. Organização, em português seria Organização Mundial de Voleibol para Deficientes, um nome até um pouco puxado, né, de falar sobre deficiência. Entendi. Se você for ver um voleibol sentado hoje em dia, que é muito bacana, que é considerada, né? Maravilhoso. É considerada o desporto, a modalidade mais inclusiva, por conta de quantas pessoas você interage dentro e fora de quadra. Sim. Sensacional. E você vê um jogo desse, de voleibol sentado, numa mini quadra, né? Uma quadra pequena em comparação com uma quadra de voleibol. Onde a diferença principal é só não tirar o quadril do chão para as ações que você precisa de estatura. Saque, bloqueio e ataque. Não tirar o quadril do chão, que seria uma falta de lifting. O Niterói jogou, né? Sei se é o Fredão, né? Jogou, mas ele tinha problema de joelho, de tornozelo. Então, você vê o volume de jogo de um esporte dessa natureza, bem jogado, chamar esse esporte de esporte para deficiente é um contrassenso. Tratando de um alto rendimento, né? Não, porque nós que não temos, não somos pessoas portadores de necessidades especiais, várias deficiências. Várias nomenclaturas que surgiram, pessoas desafiadas fisicamente, já surgiram várias nomenclaturas. Quando a gente senta na quadra para jogar um voleibol sentado, é muito difícil. E a pancada come, né? Nossa! E assim, a distância de velocidade de reação é muito menor. Exatamente. Sabe? Então o jogo fica muito dinâmico, gostoso de ver. Sabe? Então eu me desenvolvi nesses últimos anos de arbitragem mais com voleibol sentado. Obviamente continuei a trabalhar como árbitro nacional e como árbitro regionalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas o estímulo foi diminuindo, né? À medida que a idade vai chegando, você tem que jubilar. Muitas viagens também. Muitas viagens, muita responsabilidade. Eu fui convidado para ser um comissário de arbitragem da Zona Pan-Americana, aqui em todas as Américas, em 2013, e fui fechar... Com o Marcelinho? Fui fechar... Qual Marcelinho que você está falando? Sul-Americana? Sim, o Marcelinho Wrangler. Sim, trabalhei. Então, eu fui fechando... A arbitragem, você tem 55 anos, não sei se já alterou a idade, para você jubilar como árbitro nacional. Então, eu já estava findando, em 2019 já estava findando. Foi pós-Olimpíada, eu trabalhei na Olimpíada como, como é que eu posso chamar? Um coordenador de oficiais nacionais, né, junto com o colega Fernando lá de Pernambuco, se não me engano. Nesse período, além de trabalhar como... Chegou em 2019. 2019, não, eu parei de arbitrar de fato em 2017 no Brasil. Tá? E em 2020, nessa estrutura da World Paravolley, que seria o Paravolley Mundial, né? Uma organização que anteriormente era chamada de Organização Mundial de Voleibol para Deficientes. Eu tive muito contato com ex-atletas, tanto do voleibol
né? Como do voleibol sentado. Como do voleibol sentado, todos da seleção brasileira, a maioria dos atletas... Mas aí eles gostavam de você? Porque tu era o árbitro, Acredito que sim. Acredito que sim, que assim, eu acho que a inclusão deles na seleção brasileira, eu posso ser até, você está falando alguma besteira, foi junto, né? A gente foi se promovendo. Acabava se cruzando o tempo todo, né? Se promovendo junto, à medida que eu ia desenvolvendo, porque o voleibol, para arbitragem, é complicado. O árbitro não tem onde treinar. Gente, ele não treina. Realmente, árbitro de vôlei não. É muito rápido. É muito rápido. Hoje tem o assistente de tecnologia. Sim, mas eu tô falando, nessa época. Mas eu estou falando assim, à medida que a categoria eleva, mirim, infantil, mirim... Mas a bola está 140 por hora, né? Sim. O árbitro ele desenvolve junto com a categoria. Então o árbitro ele começa como um árbitro regional, estagiário, regional. Como se fosse se graduando. Exatamente. Né? À medida que ele trabalha, ele não tem lugar para desenvolver, porque o treino é o jogo. Exatamente, isso que eu estou falando. O atleta, ele treina antes de jogar, o árbitro não. Entendeu? O treino é o jogo. O treino é o jogo. Então, ou seja, os erros acontecem nos jogos, né? Então, à medida que ele evolui, trabalhando em jogos mais difíceis, ele se capacita para trabalhar numa categoria superior. Né? E aí a escola caminhou também junto com esse tempo? Sim, a história junto com esse tempo. Eu comecei no colégio em 2000 e, como eu falei antes, 99, né? Colégio 99. Já tem quase 20 anos de mais, né? Mais 25 anos já. 25 anos de... Quase o tempo da profissão. Bom, a gente vai começando a caminhar para o final desse bate-papo. Tá, legal. Mas antes de encerrar, eu queria muito que vocês pudessem trazer uma análise de vocês para o nosso mercado. Né? Não só do voleibol, mas eu acho que como educação física em geral. Acho que o Ronaldo falou bastante disso, né? Sobre a questão curricular. Sim. Sobre a questão, eu acho que você trouxe já uma riqueza de detalhes. Sobre a realidade, né? Pois é, você está na escola, você está pegando todas as idades, né? Como é que vocês percebem? E aí eu peço isso mais para os profissionais que estão assistindo a gente, os estudantes. Se vocês pudessem deixar um conselho, né? Para quem está se formando, para quem está no mercado, o que vocês deixariam? Eu queria só comentar um negócio, professor, porque na minha época, como seleção carioca, só para ter uma ideia como é que é hoje a história. Eu conversei sobre isso, sobre a Zinzane, né? Na minha época, eu fui seleção carioca de 86. Então, na minha época juvenil, seleção carioca era top do top, que fomos campeões brasileiros juvenil na época. Para você ter uma ideia, para esses jovens que estão começando, se formando em educação, tudo é importante. Tudo tem que ser registrado e importante. Por quê? Hoje, eu conheço o Renato Vilarinho e a Ana Richa, que você conhece também muito bem, que são os donos da Zinzane. E eles não é que me patrocinam, não me dão dinheiro, mas me dão apoio. Suporte. Porque a Zinzane é hoje um patrocinador olímpico do vôlei de praia. Todas as duplas que tem de vôlei de praia está a Zinzane. Então, para os professores novos, tudo é muito importante que faz em qualquer lugar que seja, ou dando aula numa academia, ou dando aula de futebol, onde quer que seja. Sempre tem alguém observando, né? Sempre tem alguém. É verdade. Cumprir os horários rigorosamente bem. Concordo. Bem vestido. O que é o mínimo, o que eu posso dizer para um novo professor, né? Até porque, Padrão, por exemplo, se passar um estagiário com você se você não identificar, né, o padrão, você não vai indicar. Teve uma estagiária agora que eu assinei o trabalhinho dela lá para as horas de estágio. As horas de estágio. Sabe quantos anos? 70. Caramba, que bacana. Maravilhosa. Que bacana. Que professora. Ficava do meu lado assinando o aluno, faz isso, a mãozinha aqui. Que legal. Um abracinho bem esticadinho. Já quero conhecer. Bem esticadinho. Ou seja, sempre dá tempo. Dá tempo a tudo. Então, é importante para os professores, a minha opinião. E que não deixem de registrar, não é isso? Que hoje, vamos supor, eu vivo muito bem da educação física como voleibol. Mas a minha vida foi o voleibol. Não começou ontem, né? Eu até perguntar para vocês, que, né, você também, eu acho que se você misturar tudo quanto é esporte, não é muito legal. Bom, a minha opinião. Não sei se você tem opinião para professores novos. Misturar muito esporte, futebol, vôlei, handebol. Trabalhar com tudo que você está falando? Com tudo ao mesmo tempo. A não ser que esteja na escola, né? Na escola é um ambiente. Mas se você quiser um mais profissional, procurar
alguma coisa que você se vincule, se especialize, né? Se especialize. A minha opinião é essa. E outra coisa, manter o horário certo, bem vestido, educação. Eu acho que essa sua fala é muito importante, professor. Eu acho isso. Porque todo mundo está reparando. Alguém está reparando. Exatamente. Sempre. E outra coisa. Tudo que você faz, você paga aqui mesmo. Então tem que fazer as coisas bem corretamente para não dar problema no futuro. Porque nós, professores de educação física, pode morrer aluno na nossa mão. Claro. A questão é muito... Entendeu? Como já aconteceu, não na minha mão, mas de amigos meus, que acontece fatalidade, porque na nossa mão a gente pega um aluno de 50, 60 anos e a gente força, pode... Tem que saber a dosagem, né? Então tem que saber. Eu, por exemplo, já errei uma vez. Chegaram 2 meninas lindíssimas, lindas, viu, professor? Meninas maravilhosas, lindas, atletas. Não, posso fazer aula de vôlei? Eu falei, pode, perfeitamente. Vamos alongar? Já alonguei. Vamos aquecer? Já aqueci. Posso fazer meu treino com vocês de toque e manchete? Pode, tranquilo. Aí foi, uma passou mal. Tive que ir para o bombeiro, levei para o hospital. Erro e você não conhecia, né? Erro do professor. O professor que manda e acabou. Então essa é a minha opinião para os novos formados, tá bom? Rico o conselho. Obrigado, gente. Ronaldão. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que o profissional deve ser profissional antes da sua formação. A postura dele está sendo vista. Exatamente. O mercado de trabalho está ali na faculdade, né? E outra coisa que eu vou dizer, pequenas fotos que eu tenho de jornal, eu tenho umas 12 a 16 fotos de jornal quando eu era ex-atleta, que me levantou, cara. Então, entendeu? Uma foto, um momento. Então, que se registre tudo, né? Exatamente. Imagina se eu e você tiver uma foto que tu me encontrou lá no metrô que tu falou. Exatamente. Isso em 83, 84. Imagina eu mostrando a foto. Exato. Eu falei com o Nilton que a minha última memória dele, daquela época, a gente vindo de trem para cá e a gente conversando. Treinamento, né? Exatamente. E aí, o meu conselho é isso, que se registre tudo que se faz, que seja profissional em todos os sentidos. É uma questão moral. O profissional que quer ter moral, a gente vai falar de moral, de ética, de todos os sentidos. Exatamente. Quando a gente assina um contrato, ou melhor, às vezes a gente não tem nem o profissional, nem assina o contrato lá na praia. Você não assina um contrato para o aluno, é o contrário, né? O aluno às vezes ele tem que apresentar um atestado médico, alguma coisa nesse sentido, né? Comprovado que ele tem um mínimo de condições para poder fazer. Coisa, hein? Exatamente. O aluno hoje está esperto. Ele vai lá no CREF e vê se você está apto. Maravilha, mas é por aí. Mas é disso que eu estou falando. É isso aí. Ele vai ver que se você está apto, se eu estou apto, se eu tenho alguma coisa errada. É isso. Perfeito. É que nem você comprar um carro, né? Você sabe agora quanto custa. Ou quanto custa uma bicicleta, quanto custa. Não é? Com certeza. O professor é a mesma coisa, filho. Então, o meu conselho seria esse, né? De reforçar o que o Nilton já falou, a respeito do registro em todos os sentidos. Daquilo que se faz, ser o mais ético possível, ser o mais profissional possível, estudar, porque eu acho que o tempo hoje de formação está sendo muito discutível, né? Eu já vi há pouco tempo agora se discutir curso de educação física em 1 ano e meio, né? Muito pouco tempo. Então é um absurdo para quem quer ter. Como é que eu vou ser um médico? Foi discutido há pouco tempo agora. Como é que eu vou discutir ensinos à distância? Comparar ensinos à distância com ensinos presenciais, com profissionais gabaritados. Perfeito, a gente não pode tirar essa inter-relação, né, do profissional, da experiência, da prática, do falar, do ouvido, todos os sentidos. Motores, toque, de tato, de sentir a pessoa, de ouvir a pessoa. A gente não pode comparar. Então, o outro conselho que eu gostaria de dar é para os nossos governantes de todas as esferas, de direita, de esquerda desse país, que, por favor, coloquem a educação física no lugar de importância que ela tem. Tem que ter. Tem que ter, né? Ela é importante como questão de saúde, ela é importante como prevenção de qualquer... a normalidade futura, ela é uma questão social, né, inter-relação pessoal, ela facilita E faça um convite, você quando encerrar, vou fazer um convite para o CREF. A inter-relação, por exemplo, eu dou aula hoje para ensino médio, eles não
respeitam o lugar de fala deles, que é ali. Então, quando você puxa alguém para conversar, até a questão de oratória mesmo, de conversar com alguém, os outros não respeitam, os outros brincam, não estão prestando atenção, quer dizer, eles não estão dando importância a eles mesmos, né? Eu discuti isso muito. Porque é um colega, né? São colegas. Então, é como se nós, profissionais, não estivéssemos dando o respeito, né, ou a importância, considerasse a importância do outro colega. Isso aí. E o esporte traz a questão do respeito, né? Com certeza. As regras, o respeito. Por isso que falta o esporte como base nesse sentido, base de formação, né? Exatamente, como formação da personalidade do indivíduo. Ele precisa ter regra, ele precisa aprender a perder, além do que ganhar. Ele precisa lidar com a frustração. Exatamente, lidar com a frustração, lidar com a derrota e colocar a derrota, como na vida pessoal, não como um muro, uma parede que você não possa ultrapassar, mas como um degrau. Aquela derrota eu não posso sofrer mais. Até porque lá na frente você derrota todo dia. Exatamente. Né? É como se fosse um degrau, um degrau não para baixo, um degrau para você. É difícil, né, falar fisicamente. Como se fosse impulsionar. Impulsionar sempre para cima. Eu errei, aquele erro eu não posso errar de novo. Então, o profissional de educação física, em qualquer prova, por exemplo, George, né? Aquela questão que você errou na tua vida, você nunca mais vai errar. Ninguém esquece. Do aprendizado, Ninguém esquece, é o aprendizado. A questão de 10, as 9 que você acertou, se eu te oferecer as mesmas 9 posteriormente, talvez, por algum motivo, você possa errar uma que você acertou. Você tem todo o direito, por algum motivo. Perfeito. Mas a que você errou, você não pode errar mais. Você tem que buscar esse conhecimento. Eu vou puxar lá para a Bíblia. Não peques mais. Esse erro. Nós somos seres falíveis, nós somos seres humanos. Perfeito. Nós vamos sempre errar. Nós não podemos errar os mesmos erros de propósito. É como se eu quisesse cair no mesmo buraco 2 vezes. Não tem sentido. Perfeito. Então, profissionais, sejam bem criteriosos naquilo que vocês estudam e tentem não errar os mesmos erros consequentes, em seguida, em sequência. Como é bom ter 2 professores aqui, né? Porque a gente falou da vida de vocês e vocês deram aula. Isso, imagina. Isso é a parte boa. E eu vou fazer um convite para os professores e para quem está se formando. Se quiserem ir na minha escola de vôlei, será um prazer, que vai aprender muito bem, fazer uma criança dar um toque, uma manchete, um ataque, um saque, vai aprender. Ainda estão recebendo um benefício. Quem quiser, eu estou lá na praia, no Recreio, no posto 9, de 7 às 10, e daqui em Campo Grande, na Baicuru, terça e quinta, de 21 às 22 horas. E eu queria que você lá. Eu já estou aceitando o convite. Se você chegar lá, eu vou parar e fazer uma festa para você. Imagina. Registra esse momento e manda pra gente. É um prazer estar com você do seu lado aqui. É um prazer. Que satisfação ter vocês aqui. E eu não sabia que ele ia vir, não, cara. Mas eu sabia dele. Eu sabia de você. Sabia pelo professor Rogério. Foi muito bom. Posso agradecer vocês? Claro. Obrigado a vocês, a professora ali, bacana, o meu amigão. Rogério Melo, tô te esperando na praia. Muito obrigado. Viu? Recado dado, hein, professor? Gente, gostaria de agradecer a todos vocês da parte técnica aqui. Esqueci seu nome, perdão? Sandro. O Sandro, a Cris Belo e ao George pela participação aqui nesse estúdio desse podcast. Uma honra, e né? agradecer, uma honra. Você não é qualquer um que senta aqui não, né? E agradecer ao professor Rogério Melo por esse convite. Eu imaginei que eu fosse encontrá-lo aqui hoje, infelizmente não foi dessa vez, mas estamos muito satisfeitos em participar desse podcast. Professor Rogério, você mora no meu coração, muito obrigado pelo convite, muito grato mesmo, tá? Eu que agradeço a participação de vocês, foi uma honra pra gente viajar um pouquinho pelo voleibol, pela história de vocês, e parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Muito obrigado. E com você aí de casa, a gente se vê semana que vem. Até lá.